Deus é fiel aos seus planos eternos. Aquele que criou todas as coisas, aquele que planejou todas as coisas, é fiel a todos os seus planos. Apesar do mundo, do diabo, estarem sempre tentando impedir que Deus cumpra a sua vontade, como nós podemos ver de Gênesis a Apocalipse e também em toda a história posterior, nós vemos que Deus poderosamente continua cumprindo a sua vontade. E ao termos a revelação de que a obra do Senhor será cumprida cabalmente, e vermos na Escritura ela se cumprindo cabalmente, passo a passo, é um conforto para nós hoje. Naquele momento difícil da sua vida, naquele momento que você olha para si mesmo e vê que não é digno da graça, da glória, da bondade, das bênçãos de Deus, então você lembra que a despeito de tudo que possa acontecer, inclusive, apesar de quem somos como pecadores, Deus continuará fiel à sua obra. Nada, ninguém, nem mesmo você, quando termina pecando contra Deus, poderá impedir que Ele cumpra a sua vontade. Que consolo! A certeza de que Deus, sim, abençoará seu povo eternamente, além de tudo que já está fazendo aqui, como Ele prometeu, porque Ele é fiel. É um consolo para a gente. O consolo de que não depende de você, não depende de nós, porque nem mesmo os pecados dos filhos de Deus podem impedir a vontade de Deus. Podemos citar pecados como o de Abraão, que terminou tendo um outro filho, o Ismael, com uma concubina, a Sara, a Agar, a escrava. Ou o pecado de Davi, que terminou desviando de tal forma o seu olhar, que ele pecou contra o Senhor, tornando o nome do Senhor sujeito a os gentios blasfemarem, como Isaías vai dizer. E Deus continuou fiel ao seu plano. Como Jonas, que Deus ordenou levar para os ninivitas a palavra, mas a dureza de coração fez ele se desviar. Mas não teve jeito, Deus fez ele voltar pelo caminho. E como Israel, mais especificamente aqui Judá, o povo exatamente escolhido para que o Filho de Deus surgisse, e que pecou, mas pecou tanto na dureza de coração, indo atrás de outros deuses, os deuses das nações, e se afastando do Senhor completamente, a ponto de Deus ter que castigar severamente com os 70 anos do cativeiro da Babilônia. Mas nem isso, nenhum dos pecados anteriores, nenhuma das investidas das nações vizinhas, nenhuma das tentativas do próprio diabo, indo contra o plano de Deus, nada pôde impedir que Deus cumprisse a sua vontade. Isso comunica a nós algo fantástico. O que o profeta Jonas diz: a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence tão somente ao Senhor. E já que não depende de mim, já que não depende de você, já que não pode ser impedida por ninguém, tudo o que precisamos é confiar na palavra dele. Tudo o que precisamos é entregar a vida totalmente a ele, para que ele cumpra a sua palavra cabalmente em nosso viver. E esse é um grande consolo
que o profeta Zacarias traz para nós. Nós começamos então hoje a leitura do profeta Zacarias. Eu gostaria de reler apenas os 6 primeiros versículos e nós iremos fazer a exposição do capítulo 1 do livro do profeta Zacarias, que diz: No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas meus servos, não alcançaram os vossos pais? Estes voltaram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez menção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Senhor Deus amado, o Senhor é muito bom, é boníssimo, santíssimo, puríssimo. E nós te louvamos porque temos sido tratados segundo, ó Deus, tua muita bondade. E nesse momento em que precisamos ouvir a tua voz, confortando a gente, conduzindo-nos nas promessas, mas também exortando-nos para vivermos para a tua glória, para que nós possamos nos alegrar em ti, no nosso viver. Nesse momento que precisamos, Senhor Deus, ouvir tudo que é necessário ao nosso coração, o coração que o Senhor conhece, porque só o Senhor conhece cada coração aqui presente. Só o Senhor conhece a vida, só o Senhor sabe exatamente o que é necessário para cada um ser santificado à imagem de Cristo Jesus. Então, Senhor, opera, falando pelo Espírito Santo, comunicando a Escritura ao nosso coração. E assim, que o Senhor seja glorificado não só hoje, mas todos os nossos dias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, como nós falamos, Zacarias é a sequência, assim como Ageu, do livro do profeta Daniel. Nós já vimos. E estamos procurando dar essa sequência para aproveitarmos bem essa sequência cronológica. E nós vimos que o profeta Ageu, ele profetizou naquele momento, aquele período em que eles deveriam erguer o templo e estavam fazendo corpo mole, porque estavam preocupados com suas casas e esqueceram que Deus tinha uma obra e o templo tinha um papel importante nessa obra da redenção. Então o profeta exorta para que eles deem prioridade a Deus. A obra da redenção é mais importante do que os caprichos pessoais deles. E o profeta Ageu profetiza. O profeta Zacarias aparece junto. Inclusive, observe no primeiro versículo, que diz que no 8º mês do 2º ano de Dario veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Ou seja, aproximadamente 2 meses depois de Ageu. Olha o versículo 1 do capítulo 1 de Ageu, diz: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês. Portanto, 2 meses depois que Deus chamou Ageu, ou falou por meio de Ageu aquilo que nos fora revelado pela sua palavra, então Deus chama um outro profeta. Os dois trabalham juntos, os dois profetizam para Jerusalém. E inclusive os dois vão trabalhar a mesma questão
que é a construção do templo. Não é só isso. Mas os dois vão também abordar a questão do templo, porque era fundamental que o templo estivesse em pé, porque ele cumpriria um papel dentro da história da redenção. O foco de Ageu, Zacarias e posso dizer todos os profetas é a redenção. E nós vamos ver bem isso em Zacarias e as suas 8 visões, além do que ele irá nos revelar mais ainda, que o foco é a redenção. Ele vai apontar para Cristo, ele vai nos conduzir. Olha, a história da redenção está em curso e eu ainda vou cumprir tudo. Ou seja, apesar de tudo que aconteceu, eu sou fiel, diz o Senhor, e eu não desisti do meu plano de salvação. Só que o templo tinha um papel, e nós já falamos a importância de fazer com que o povo girasse em torno de Deus, fazer com que no dia de Cristo todos estivessem ali para ouvi-lo, e no Pentecostes inclusive, e também para que atraísse os judeus que estavam fora de Jerusalém, e fossem lá para adorar ao Senhor. Então o templo cumpre propósitos. E o que acontece? Nós vemos isso inclusive em Esdras, que nós lemos em outra ocasião, dizendo que, ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. E qual era o propósito? Ele diz, e começaram a edificar a casa de Deus. Portanto, Esdras testemunha que a mensagem do profeta Ageu e Zacarias visava a construção do templo como um dos pontos, ainda que não seja o único. Então, o profeta Zacarias está junto ao profeta Ageu. Aqui já tem uma coisa bem interessante, que deve ser aplicada à nossa vida. Nós já lemos o profeta Ageu, certo? E a carta é pequena, por sinal, capítulo 1, capítulo 2 apenas. E vocês poderão ler outra vez para comparar com o profeta Zacarias. O profeta Ageu não tem as visões que o profeta Zacarias tem. A palavra vem da parte de Deus e ele a profere. Tudo é apenas tratado como audível. Zacarias, no entanto, tem uma mensagem apocalíptica, ou seja, uma revelação, uma visão celestial, que é por meio da visão que a mensagem é dada. Não pense em algo apocalíptico como hoje é tratado, fim de mundo. Não é essa a ideia de Apocalipse. A ideia de apocalíptico é a ideia de uma visão celestial, onde o profeta vai vendo tudo acontecer, e então a mensagem é transmitida pela visão. Ou seja, Deus não fala ao profeta Isaías, fala em nome do Senhor, assim diz o Senhor, e aí Deus revela ao profeta, o profeta transmite adiante. A mensagem apocalíptica, ela é uma visão, ele para como num êxtase e vê cenas celestiais, vê Deus revelando para ele o que há de acontecer por meio desta visão. E qual é a questão que eu quero aplicar às nossas vidas já? É que se você comparar Ageu com Zacarias, verá que há uma significativa diferença no ministério de um em relação ao outro. E eles são contemporâneos, inclusive conterrâneos, ou seja, os dois estão, pelo menos como ministério, os dois estão ao mesmo tempo, no mesmo lugar, pregando a palavra do Senhor, mas são diferentes. Isso nos lembra, 1 Coríntios 12, os muitos dons distribuídos pelo Espírito de Deus à igreja. Não precisamos ser iguais. Cada um cumprindo o propósito de Deus e juntos levando a igreja a ouvirem e obedecerem a Deus. Os dois profetas se levantam para pregar a palavra, e então as pessoas, o rei, nesse caso que é o governador Zorobabel, representa, porque ele é o filho também de Davi, então o rei, nós temos o sumo sacerdote, que na ocasião é o Josué, e nós temos todo o restante do povo, e eles ouvem
tanto a palavra do profeta Ageu quanto a palavra do profeta Zacarias diferentes, mas todas dirigindo para o mesmo ponto. E aí nós temos questões fundamentais, não só a diferença, mas todos eles na diferença apontam, convergem para o mesmo propósito, a glória de Deus na redenção. Não está Ageu falando de prosperidade e Zacarias vem falando de Bíblia. Não está Ageu falando de pregação coaching e Zacarias pregando de forma cristocêntrica. Não! Estão ambos pregando com fidelidade a palavra de Deus, convergindo tudo para Cristo, apontando para a redenção em Cristo, anunciando a vontade do Senhor com fidelidade. Todos estão fazendo isso. E o que acontece? O povo responde. Inclusive nós vimos no profeta Ageu que o Espírito de Deus vai despertar, Deus vai despertar o coração do povo para cumprir, para fazer a vontade do Senhor. Então, já aplique isso à sua vida. Somos diferentes. Sim, nós somos diferentes. Nós temos dons diferentes, nós temos gostos diferentes que são usados por Deus para cumprir a proposta, o propósito dele nessa jornada cristã para a edificação da igreja, salvação dos perdidos. Temos funções diferentes na sociedade, cada um cumpre um papel numa empresa diferente, numa categoria trabalhista diferente, fazendo de forma diferente o seu trabalho e então tendo um papel diferente na sociedade, em casa, na rua, aqui e acolá. Somos diferentes, mas todos devemos convergir para o mesmo ponto. É isso que importa. O que importa não é a diferença, porque Deus é quem administra essa diferença, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, segundo apraz o Senhor. Efésios, capítulo 4, segundo apraz o Senhor. Deus é que administra, mas o importante é que todos venham a, de fato, apontar para o mesmo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, independente daquilo que Deus nos deu, que o que Deus deu a você aponte para Cristo Jesus, com fidelidade, como Deus quer, com dedicação, como disse o apóstolo Paulo, trabalhei fazendo tudo para com todos os meios alcançar alguns. O profeta Zacarias está trabalhando junto ao profeta Ageu. E os dois estão com o mesmo propósito. Então vem a mensagem. A partir do versículo 2 diz assim: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes. Aí vem a palavra profética que deveria ser transmitida ao povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Observe, não é Zacarias que está falando. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podemos dizer que é assim que o pastor deveria tratar a mensagem, não como uma revelação direta de Deus, claro que não, mas como uma pregação que, sendo fiel à Escritura, ela é uma mensagem de Deus e que, portanto, deve ser ouvida como tal. E não para a glória dele, mas para a glória de Deus, não para outros motivos, mas tão somente para conduzir a Cristo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão vai aparecer inúmeras vezes. Observe, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. O livro de Zacarias, até inclusive de Malaquias também, proporcionalmente, são os livros que mais têm essa expressão. Os livros que mais falam são Isaías, Jeremias, Zacarias e Malaquias. São os quatro. Ageu também, porque o Ageu é bem pequenininho, mas Ageu pode considerar também, proporcionalmente. O número de vezes que aparece essa expressão, o Senhor dos Exércitos, é muito interessante. E aparece exatamente nos profetas que estão anunciando, de um lado, a queda de Israel, mais especificamente Judá, e de outro lado, a ira dele contra as nações que
corroboram para a destruição parcial, a queda do próprio povo de Deus. E ele não aparece como um todo-poderoso, ele aparece como Senhor dos Exércitos. Ele aparece como Deus da guerra. Por quê? Porque Deus está em guerra. O número de vezes é extraordinário. Muitas vezes vai aparecer, como vocês viram, em um único versículo, 3 vezes a mesma expressão. Deus está em guerra. Observe a questão séria. Deus não está em paz com o seu povo. Ele está em guerra. E por causa disso levou ao cativeiro. E por causa disso está exortando duramente e constantemente o seu povo. Ele está em guerra com Israel. Ele está em guerra com Judá. Ele está em guerra. Deus está em guerra. Versículo 15. Versículo 15 diz, capítulo 1 de Zacarias: e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Observe, Deus está em guerra com elas. Em grande indignação estou irado contra as nações. É assim que o mundo deveria temer a Deus ainda em nossos dias. Porque enquanto o homem não tiver paz com Deus, Deus está indignado, irado contra este homem. Enquanto alguém não trouxer paz entre o Senhor dos Exércitos e o pecador miserável, então Deus está em guerra contra ele. No salmista, ele já está com o arco pronto para atacar. E isso deveria fazer com que os homens temessem. Portanto, observe que as pessoas não fazem ideia do tamanho do mal que as alcançará, porque Deus está em guerra. Só que ao mesmo tempo que Deus está em guerra, Ele vai anunciar que o propósito dele é estar em paz. Zacarias, inclusive, não veremos isso agora, mas Zacarias vai anunciar essa paz por meio da redenção, como ele pré-anuncia, digamos, no versículo 14: com grande empenho estou zelando por Jerusalém, por Sião. Ou seja, Deus estava preservando Jerusalém para cumprir o seu propósito da redenção. Deixa eu perguntar algo fundamental. Eu sei que você conhece a Cristo Jesus, porque tantas vezes já ouviu a palavra, mas é preciso você pensar: você estar em paz com Deus? Todos estão em paz com Deus? Caso contrário, é preciso estar em paz com Deus. Lembre-se do que Lucas diz no capítulo 2, versículo 14, quando os anjos aparecem em multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ele está anunciando o nascimento de Cristo, aquele que traria a paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Você está em paz. Romanos 5, texto que você deve conhecer, versículo 1, o apóstolo Paulo, que começa a anunciar a redenção em Cristo Jesus, diz: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a pergunta é: você está em paz? Então, a questão é: se você realmente não entregou a sua vida ao Senhor, então você não está em paz. Lembre-se, não é a religião que trará paz, a denominação que trará paz, porque muitas pessoas estão em denominações, mas não conheceram a Cristo ainda. Muitas nem sabem o que é redenção. Você conhece a Cristo, a redenção, e entendeu, e
portanto está em paz. E já que você diz, sim, eu entendi a obra de Cristo, a justificação, o sangue derramado, o preço pago, a dívida cancelada e a ligação outra vez por meio do mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, para um relacionamento em paz com Deus. Eu entendi, portanto eu entendi que eu estou em paz com Deus, então também posso aplicar, então fique em paz com Deus, porque também você não deve viver como se não estivesse em paz. A ansiedade é falta de paz. Se está em paz, e o que mais importava e importa é a paz com Deus, por que está ansioso? Por que está com o coração afligido? Por que se preocupa? Se tudo o que você precisa é a paz com Deus, porque Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus sustentador, Ele é o Deus Redentor, Ele é o Deus Bom Pastor, e Ele está em paz conosco. Então por que você está atribulado em seu coração? Davi, por causa da paz de Deus que brotava em seu coração, decorrente da esperança que o Senhor dera a ele, disse que 1000 poderiam cair de um lado, 10.000 do outro, e ele ficaria inabalável, porque o seu coração estava em paz. Então, se você entendeu a paz do Senhor, descanse. E eu repito mais uma vez, como tenho feito com frequência, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, a paz que Cristo trouxe proporciona para nós também a paz no viver, também a paz a respeito da vida, sim, turbulenta, cheia de perturbações ao derredor, porque o próprio diabo anda ao derredor como leão tentando tragar alguns. Todavia, apesar de tantos inimigos, o cristão pode descansar em paz, que é uma paz que excede, vai além de todo entendimento, que as pessoas poderiam dizer: como alguém tão perseguido, maltratado, humilhado, ofendido, angustiado, como o apóstolo Paulo, como um homem desse pode ter paz? E sim, todas as suas cartas transmitem paz. Lemos as cartas do apóstolo e nós somos conduzidos à paz de Deus. O homem que estava preso, açoitado, humilhado, ofendido e assim por diante. Porque ele realmente tinha paz, Deus. Você tem paz. Você entendeu a paz, então tem ciência de que tem, então realmente tenha. Que seja real, não seja só uma doutrina, mas que seja a verdade presente na sua vida, no dia a dia. Porque o Senhor dos Exércitos está em guerra contra o mundo. Falamos muito de guerra, e recentemente estávamos conversando toda essa confusão que nós vemos no contexto internacional. Mas a verdade é que o Senhor dos Exércitos é que está em guerra com todas as nações. Quer China, quer Rússia, quer seja quem for. É Deus que está em guerra contra eles. Só que na sua muita paciência, Ele vai tolerando até o tempo em que Ele vai derramar o seu fogo consumidor e ninguém escapará da ira do Deus Todo-Poderoso. Portanto, se você está em paz, fique em paz.
E Deus então, voltando um pouco ao versículo 3, dá a seguinte exortação. A exortação é: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim. Observe que ele está falando para a geração pós-cativeiro. Dentre essa geração, havia pessoas que saíram de Jerusalém, pessoas que eram muito novas, portanto, há pessoas vivas durante os 70 anos, e há pessoas que nasceram no período dos 70 anos. Então, nós temos tanto uma geração mais nova, como uma geração mais velha. E a mensagem é: voltem para mim. Voltem para mim. E ele compara: não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, Isaías, Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Observe que a mensagem tem um modelo que é a geração que não ouviu. Deus, por meio de muitos, não foram apenas 2, Isaías e Jeremias, vários profetas ao longo das gerações foram anunciando a mesma palavra. E observe que o centro da mensagem profética é essa. Percebe que ele pega toda a mensagem do livro inteirinho de Isaías, de Jeremias e de outros profetas mais, e a mensagem inteira resume a um ponto. O ponto central da mensagem do profeta é: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Esse é o coração da mensagem profética. Só que o que aconteceu? Eles não ouviram. Eles não ouviram. O profeta diz: não façam o mesmo, não sejam como eles. Isso nos lembra o apóstolo Paulo, outra vez mencionando em 1 Coríntios, agora 10, em que ele cita a história de Israel e diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Zacarias faz a mesma coisa. Ele pega o que aconteceu e diz assim: vocês estão vendo? Então, vamos fazer a mesma coisa? Portanto, já observe que o povo que volta do cativeiro não está alinhado ainda. Apesar deles estarem quebrantados, e nós encontramos em Esdras e Neemias a exortação tocando no coração deles, a construção do templo, quando eles haviam casado com mulheres pagãs e eles tomam uma atitude. A gente vê o coração quebrantado, a gente vê que eles estão trabalhados, mas eles não estão ainda como deveriam estar. Ainda é necessário falar ao coração deles, ainda que é necessário que eles ouçam a voz do Senhor. E por isso Deus pegar aquele povo com o coração quebrantado, por terem sido moídos pelos 70 anos, e então chama o profeta para falar: voltem para mim, ou seja, me amem de todo o coração, andem comigo, e eu andarei com vocês, e eu abençoarei vocês, tenham prazer em me servir, em andar comigo, e eu terei prazer em abençoar vocês também. Essa é a mensagem. E então no versículo 5, ele fala daquilo que nós já mencionamos em Ageu, a comparação entre o transitório e o eterno. Olha o que ele diz: onde estão vossos pais? Vocês estão mortos. Aí os profetas estão mortos. Todo mundo morre. Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, se cumpriram. Quando ele diz: não alcançaram vossos pais, ele diz: tudo se cumpriu. Percebe? Ele está comparando. Cadê os profetas? Cadê os pais? Morreu tudo. Passou a geração. Passou todo mundo. Mas a minha palavra não passou. A minha palavra se cumpriu cabalmente.
E vocês são testemunhas. Há um erro de tradução, ao meu ver, aqui, certo? Após a interrogação, a tradução diz assim, da atualizada: sim, estes se arrependeram e disseram. Não parece ser essa a ideia, transmitir um arrependimento, porque inclusive não é isso que Zacarias está transmitindo. Ele está dizendo: voltem para mim, ou seja, ainda está pregando para que eles realmente andem com o Senhor de fato. A tradução bem literal seria: voltaram e disseram. Ou seja, ele está dizendo que eles que ouviram, eles voltaram e então disseram: como o Senhor dos Exércitos fez menção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Quando o povo voltou testemunhando, realmente, o que Deus disse que ia fazer, fez. Essa palavra voltar aqui, tá? Ela vai aparecer exatamente, tá? A mesma palavrinha hebraica, em tanto Esdras quanto Neemias. E nós vamos encontrar em Esdras 2, versículo 1, Esdras 2, 1. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. E Neemias 7, 6, que nos diz o seguinte: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Todos os dois textos, a mesma palavra. Parece-nos que o contexto aponta muito mais para isso, e não para voltar com sentido de arrependimento, mas com sentido literal, voltar mesmo. Eles voltaram. E quando voltaram e testemunharam. Qual é o testemunho? O testemunho é realmente o que Deus disse se cumpriu. Ou seja, gerações passaram, gerações morreram, mas a palavra de Deus permaneceu fiel. E Deus cumpriu cabalmente tudo o que havia dito. E vocês que voltaram são testemunhas. Vocês são testemunhas de que Deus cumpriu cabalmente tudo. Para que Deus está dizendo isso? Para que eles meditem no coração da mensagem. Qual é o coração da mensagem? Voltem, tornem-se para o Senhor dos Exércitos. Aqui voltar, aqui não é a mesma palavra, tá? Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Se achegue a mim, eu me achegarei a vocês. Esse é o coração da mensagem. O que essa mensagem traz? Traz uma esperança fantástica. Quando você, por ocasião de fraqueza, se sente distante do Senhor, se desvia do caminho que Deus disse para ir, como Jonas, e por alguma razão se sente perdido na sua jornada cristã, aqui é uma esperança. Só basta voltar para o Senhor, andar com o Senhor, e verá que o Senhor estará contigo. Ou seja, Deus mostra que Ele não é intransigente, não é intolerante, não é duro de coração como os homens são. Deus simplesmente diz assim: volte para mim e eu volto para você. Ou seja, Deus está sempre pronto a tratar o pecador arrependido com misericórdia, está sempre pronto a tratar com graça, está sempre pronto a receber os seus filhos de volta. Lembra da parábola que ficou conhecida como parábola do filho pródigo, em que ele vai, se perde em seus caminhos, mas quando volta, o pai abraça e se alegra, porque aquele filho estava perdido e foi achado. Então, é assim. A mensagem é uma mensagem de esperança para todo pecador. Deus está sempre pronto para receber aqueles que se colocam perante Ele humildemente, aqueles que clamam, aqueles que se prostram, aqueles que reconhecem que precisam voltar para o Senhor.
Ele está sempre pronto. Essa é inclusive a mensagem que devemos transmitir para as pessoas. Volte ao Senhor Jesus, ou seja, convertei-vos, vão a Cristo e verão que Deus, o Criador, que estava irado, em guerra, estará em paz contigo. Deus está sempre pronto a receber os pecadores. Deus está sempre pronto a perdoar os seus pecados. Deus está sempre pronto a acolher aqueles que estão quebrantados. Deus sempre está pronto. Essa podemos chamar de introdução do livro de Zacarias. Tendo terminado o versículo 6, começa um bloco que nós não vamos ver inteiro, porque não temos tempo para isso, no momento. Nós vamos ver o capítulo 1 apenas. São duas visões. Então, a partir do versículo 7 até o capítulo 6, nós vamos encontrar exatamente aquela literatura apocalíptica. A partir dali, Deus traz uma visão para Zacarias. Ele vai ver algo. E vocês vão ver que, inclusive, muito similar a Apocalipse mesmo. Porque, inclusive, Apocalipse vai citar Zacarias várias vezes. E nós vamos encontrar muita similaridade entre o profeta Zacarias e o livro de Apocalipse. Há algo importante que vamos colocar apenas de forma resumida aqui, é que aquilo que começou com o profeta Daniel, que no capítulo 2 interpreta a visão, o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua e os impérios que se sucederiam até a chegada do reino eterno de Deus, como também as visões do próprio profeta Daniel, do capítulo 7 a 12, que falam também desse período interbíblico até o último império antigo, o último império do mundo antigo é o Império Romano, o cruel Império Romano, um grande, tanto em questão de território quanto temporalmente, o grande Império Romano. Essas revelações apocalípticas de Daniel, elas dão sequência. Zacarias vai dar um pouco de sequência, e principalmente Apocalipse. Se todo mundo lesse Apocalipse como uma sequência de Daniel, teria uma certa clareza maior no livro de Apocalipse. Porque você vai ver que Apocalipse é exatamente a revelação do que aconteceria com o último império da visão de Daniel. A visão de Daniel culmina com o último império, que é o romano, chamado de monstruoso, inclusive é a besta de Apocalipse, é também referida em Daniel, e a aparição do reino de Deus. E essa é uma mensagem fundamental em Daniel. Apocalipse detalha, e aí começa a ficar mais claro, entender Apocalipse à luz da visão de Daniel, que começa a mensagem. Então, aqui nós temos a primeira visão. E na primeira visão, aparece no 11º mês. Veja que mudou aqui, né? O tempo. Ele começou no 8º mês, a visão só no 11º. No 24º dia do mês 1/10, que é o mês de Sebate, o segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado no cavalo vermelho. Lembra dos cavalos de Apocalipse? E estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu Senhor, quem são estes? Observe que o profeta também precisa de entendimento, precisa de explicações. Veja que a questão temporal, quem viveu naquele dia entendeu tudo. Não é verdade. Eis o profeta tendo a visão e ele precisava de explicações. Ele via, mas não era claro. Por que não era claro? Porque a visão é dada por meio de símbolos. E esses símbolos precisam de uma legenda. É a legenda que torna o símbolo compreensível. E então ele pede explicações
para o Senhor, o anjo do Senhor que está presente ali, aquele que está presente para trazer a explicação da mensagem. Quem são? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Ele manda seus mensageiros percorrerem a terra toda. Seus ministros, aqueles que Deus quer que cumpram um propósito. E então ele diz, versículo 11, eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as morteiras, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Lembra da oração do profeta Daniel, que orou exatamente: Senhor, restaura agora teu povo. O que está acontecendo? Na visão, o homem e os seus cavalos, aqueles que se acham com os cavalos, percorrem a terra. Para quê? Para trazer mensagem a Deus. Olha uma coisa interessante, Deus é onipresente e onisciente, sabe tudo, está em todos os lugares, mas Deus quer que os seus ministros façam a sua obra. Então você pode dizer assim: mas Deus não sabe de tudo, então para que eu vou orar? Orar para quê? Deus já sabe do que eu preciso. Deus sabe de tudo, pode tudo e está em todo lugar, mas Ele quer que os seus ministros façam a obra. E eles vão para trazer a mensagem da visão. Deus quer que eles cumpram esse propósito. E eles trazem, a mensagem está tudo tranquilo. Ou seja, aquilo que tinha que ser feito foi feito. O castigo que tinha que vir sobre os judeus veio. As nações se aquietaram, estão todas em paz, apesar de terem participado, não só visto, participado do mal sobre Judá, elas estão como se não tivesse acontecido nada. Se cumpriu a palavra de Deus, portanto podemos dizer que satisfez a ira divina, porque o castigo foi aplicado, mas as nações que participaram daquele momento terrível contra os judeus, contra o povo de Deus, estavam tranquilas, saquearam Judá, roubaram tudo, queimaram a cidade, pisaram nos judeus, levaram para todos os lugares, maltrataram. No livro de Esté, Amã tenta exterminar os judeus. Observe, Amã teve um plano e quase chegou perto de exterminar os judeus. E as nações estavam fazendo mal ao povo do Senhor. E está tudo bem, está tudo tranquilo. Está tudo em paz significa aquilo que nós lemos no versículo 11. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Percebe o que significa a paz aqui? As nações estão com confiança demais. Tudo bem. Agora saqueamos o povo de Deus, estamos tranquilos, ninguém para nos incomodar. A paz aqui, ou a tranquilidade aqui, não é sinônimo de estar tudo bem, é de uma autoconfiança indevida. A questão é uma autoconfiança indevida. Portanto, nem sempre tranquilidade é coisa boa. A paz de Deus é uma bênção, tranquilidade nem sempre. Há pessoas corruptas que estão tranquilas na sua corrupção. Há pessoas fazendo mal aos outros e estão tranquilos na sua maldade. Há pessoas enganando, mentindo e destruindo e não estão nem aí. Portanto, Deus diz: vocês estão autoconfiantes. Vocês acham que está tudo bem. Apesar de tudo, está tudo bem. Ou seja, Deus estava indignado contra eles. Eles achavam que estava tudo bem, porque eles não estavam se dando conta que o Criador estava irado contra as nações, estava em guerra contra as nações. A autoconfiança das nações não significava paz, mas uma tranquilidade equivocada, porque não estava bem,
não estava bem. E essa é a mensagem que é transmitida. E aí o anjo do Senhor pergunta: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai restaurar o seu povo? Quando é que o Senhor vai finalmente? E aí Deus diz assim: eu vou. Versículo 14 nós já lemos. Vamos ler o versículo a partir do 13, mas vamos reler o 14 também. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. O anjo que pediu: Senhor, quando o Senhor vai restaurar o teu povo? Deus trouxe palavras boas. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Observe uma coisa muito interessante aqui. Olha um contraste muito interessante. Jerusalém está destruída e o povo de Deus espalhado. Mas Deus está zelando por eles e tem um grande plano que usaria a própria nação, tem um grande propósito com a vida deles, que é a redenção em Cristo Jesus, que nós já bem conhecemos. Deus está zelando por eles, mas eles estão destruídos e espalhados. Todavia, as nações que estavam tranquilas, prosperando, tudo certo, Deus estava irado e em guerra contra elas, porque elas foram contra o povo do Senhor. E porque eu estava um pouco indignado, ou seja, Deus quis castigar e eles agravaram o mal. Nós vamos encontrar Deus, inclusive, mostrando essa revolta contra as nações, quando ele vai proferir palavras contra os edomitas, quando ele vai falar contra os amonitas, moabitas, povos ali da região, em derredor de Judá, que na ocasião da queda de Judá se aproveitaram para saquear. E Deus diz assim: quem disse que você deveria tratar o meu povo desse jeito? Quem te autorizou a fazer isso? E aí Deus vem contra o povo que saqueou o povo de Deus. Portanto, Deus está atento. E aí vamos aplicar isso à nossa vida. Meus amados, o que nós precisamos é estar em paz com Deus. O que nós precisamos é ter a certeza de que Deus está guardando a gente. Como disse Davi no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Entende? O que importa é que Deus esteja com a gente. Não é o lugar que vamos percorrer, as lutas que vamos enfrentar, não é isso, porque até o vale da sombra da morte é o melhor lugar do mundo quando Deus está conosco, mas até o paraíso pode ser sombrio e terrível quando o homem transgride, peca e se revolta contra Deus e Deus se volta contra ele. O melhor lugar desse mundo é o Senhor. A eternidade não é um lugar bom apenas. A eternidade é Deus conosco. A eternidade é vivermos para sempre com o Senhor. A eternidade é o prazer de viver com Deus o tempo inteiro. A eternidade, portanto, é o Senhor em nosso viver. Essa é a eternidade. E Deus continua no versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, construção do templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Deus será fiel. Deus continuará fiel. E observe que tudo isso aponta para o plano de redenção, ou seja, apesar de tudo o que aconteceu, Deus não desistiu.
Deus não vai quebrar sua palavra. Deus não vai deixar de cumprir a sua palavra. Ou seja, aquele conforto que nós já mencionamos, Deus é fiel a despeito de nós. Eu vou citar outra vez, porque já citei algumas vezes também esse texto, que é o texto de 2 Timóteo 2,13, quando o apóstolo diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, quando ele diz: eu estou guardando o meu povo, eu vou abençoar, ter misericórdia, ele está dizendo: eu não desisti do plano, eu vou continuar fiel, eu vou cumprir o propósito da redenção. E o próprio Zacarias vai nos dizer, Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz: alegra-te muito, ó filha de Sião. As nações tentaram eliminar. Lembra que, como nós já falamos, Amã, no livro de Esther, tenta exterminar mesmo os judeus. Mas Deus diz assim: mas eu vou resolver, vou cortar o chifre deles. Ou seja, eu vou agir. Versículo 21, final dele: vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações, que levantaram seu poder contra a terra de Judá, para os espalhar. Ou seja, Deus está atento a tudo. Deus está atento a tudo o que acontece. Deus está atento a tudo o que acontece com o seu povo. Eu sei que às vezes parece que estamos sozinhos, eu sei que às vezes o mal parece ser grande demais, eu sei que às vezes parece que os inimigos, os poderosos desse mundo são indestrutíveis, mas não, são pecadores que perecerão, e que Deus está em guerra com eles, e que no devido tempo o próprio Deus se vingará, porque Ele é o Senhor de toda a terra, é o juiz de toda a terra. Então observe que na visão, o consolo que Ele traz para nós é: Deus está à frente. Deixe que Deus continue à frente. Israel, ou povo meu, Deus está velando por ti. Deus cumprirá a sua vontade e ninguém vai impedir. Deus te guarda e Ele continuará fiel ao seu propósito, porque Ele ama seu povo. E o seu povo só precisa descansar. Então eu lembro o que eu falei no início: você está em paz com Deus? Isso é tudo o que importa. Se você realmente está em paz com Deus, fique em paz, porque a despeito de tudo que acontece no mundo, a despeito de todos os ataques do mundo, a despeito de toda guerra e confusão deste mundo, o que precisamos é só a paz do Senhor. Porque o Senhor cuida do seu povo. Porque Deus tem um plano, e esse plano vai se cumprir cabalmente, que é o plano da redenção. Então descansa seu coração. Fique em paz no seu dia a dia. Descanse o seu coração no dia a dia. Porque Deus, Ele continua e sempre será Deus. E fielmente cumprirá todas as suas promessas que Ele fez a nós. Só precisamos descansar.